Quando Paulo cai do cavalo e aí ele tem um contato direto com Jesus, dali para frente começa o apostolado de Paulo, e Paulo passa a ser o apóstolo que mais escreveu na Bíblia. 75% do Novo Testamento é escrito por Paulo. O que levou Paulo a ser o apóstolo mais presente na Bíblia. E ele é o apóstolo que não teve contato com Cristo antes da ressurreição de Cristo. Ele não andou 3 anos com Cristo como os outros apóstolos. Paulo não passou aquele tempo de ensinamento, né, aquele tempo preparatório que Jesus fez com os apóstolos. Paulo não estava ali. E aí, refletindo sobre isso, cara, o que eu aprendi com Paulo? Paulo, ele não deixava a carne dele sobressair ao espírito. Paulo, todo momento em que a carne tentava sobressair ao espírito, ele mortificava a carne dele. Ele sempre deixava o espírito acima da carne. Quando ele recebe a missão de ir pregar, ele não vai se encontrar com Pedro, ele não vai ter um encontro com nenhum dos apóstolos para pedir permissão. Ele simplesmente pega, acata a ordem de Jesus e parte para a missão. Então, em nenhum momento ele deixa a mentalidade dele por dúvida no que é o apostolado. Em nenhum momento Paulo para fazer a simples questionamento que a gente faz muitas vezes na nossa vida. Cara, será que eu tenho que fazer isso? Mas e se eu fizer e der errado? Ele não pensava assim, ele executava. A tarefa era dada a ele, ele partia para a execução. Independente de como o corpo ou a mente dele se colocasse. Se colocasse em oposição era pior ainda, porque é aí que ele partia para cima mesmo. Ele em nenhum momento olhava para o lado. Executava o que precisava ser feito. E é isso que a gente tem que aprender, galera. Isso é uma das coisas mais importantes hoje em dia. Aprender a colocar o nosso corpo, a nossa carne, a serviço do Espírito. É o único jeito. Paulo ensina isso. Se você pegar a carta de Gálatas e ler, Paulo fala exatamente isso. Paulo fala exatamente isso. Mortifique a sua carne para que você viva no Espírito. Só tem um jeito de ser herdeiro do trono, é se você viver do Espírito. Só que há uma oposição. A carne é terrena. A carne é terrena, ela vai querer os prazeres daqui. O Espírito não, o Espírito é conexão direta com o Criador, é conexão direta com Deus. Se eu não me opor à carne, eu vou viver da carne, eu vou estar longe da herança, eu vou estar longe da filiação, eu vou ser escravo. Entendeu? Então isso era uma coisa que Paulo falava e muito em suas cartas. Ele pregava muito sobre isso, sobre você mortificar a tua carne. Ah, sua carne quer fazer, seu corpo quer fazer, não faça. Seu corpo não quer fazer, faça. Que aí você vai estar fazendo a vontade de Cristo. E ele era tão incisivo, cara. Ele era um apóstolo. Ele era um governante de Cristo. Tão Caxias, que em determinado momento ele e Pedro, eles tiveram embate. Eles tiveram embate. Na própria carta de Gálatas você tem isso. Você tem lá um momento em que Paulo chama a atenção de Pedro, porque Pedro mudou o seu comportamento. Pedro estava tendo um comportamento com os gentios. Quando os outros apóstolos chegam, ele muda o seu comportamento e na mesma hora Paulo vem e dá um arregaço. E Pedro era quem, galera? Pedro era quem? Pedro era só a cabeça da igreja. Falado cara a cara com Jesus. Jesus cara a cara com ele falou para todos os apóstolos ouvirem. Pedro, você é a cabeça da igreja. Você vai ser a pedra. E ali, todo mundo passa a ter uma certa obediência a Pedro. Mas Paulo, quando vê que num determinado ponto
Pedro deixa a carne sobressair ao espírito, Paulo vem e corrige na hora. Opa, peraí, Pedro, peraí. Você está querendo que eles nos sigam, mas você está fazendo algo que não é condizente com a nossa palavra? E agora? Mortifica a carne. Não tenha vergonha de seguir o Evangelho. Não tenha vergonha de viver segundo o Espírito, independente de onde você estiver. Então isso é a coisa mais importante que a gente tem para levar nesse momento, galera. Independente do momento, de onde você estiver, independente do ambiente que você estiver, mortifique a carne. Viva dos princípios. Viva debaixo dos princípios. Bruno, aonde estão os princípios? Vai lá em Gênesis. Vai lá em Gênesis, nos primeiros capítulos de Gênesis. Leia os primeiros capítulos de Gênesis, que ali vão estar todos os princípios bíblicos. Siga esse princípio. Não viva só das vontades da carne. Não viva da vontade da carne, cara, que você vai se arrepender. A carne é terrena. Como que eu vou viver o sobrenatural? Como que eu vou viver uma intimidade com Deus, com Jesus, se Deus é Espírito e eu estou dando mais atenção à minha carne, que ao pó voltará? Entende? Dá uma lida em Gênesis, dá uma lida em Gálatas, que você vai ver a conotação dos dois, Gênesis e Gálatas. Porque lá em Gálatas, Paulo fala sobre a diferença entre você ser escravo e você ser filho. Qual que você prefere ser? Você prefere ser escravo de Deus ou você prefere ser filho de Deus? O filho herda o trono. Escravo não. Escravo não. Escravo trabalha por migalha. O filho não precisa pedir nada. O filho, ele tem a ousadia de meter a mão na geladeira e pegar o que está lá dentro, porque é dele, ele sabe que é dele. O escravo tem que pedir. O escravo não senta à mesa. Entendeu? Então pensa muito nisso. Você é filho ou é escravo? Eu quero ser filho. Eu quero ser filho. Eu quero ser herdeiro do trono. Porque se eu não viver condizente com a palavra, se eu não viver querendo ser filho, foi em vão a crucificação, morte e ressurreição de Jesus. Porque Jesus crucificou, morreu e ressuscitou para que eu fosse herdeiro, para que você fosse herdeiro, para que você fosse herdeira. Era necessário a mortificação, era necessário a morte. Você só é herdeiro, você só tem herança depois que morre, que alguém morre. Você só vai herdar algo de seu pai e de sua mãe depois que eles morrerem. Então era necessário que Cristo morresse e ressuscitasse para que nós fôssemos filiados a Deus, tivéssemos a filiação a Deus e herdeiros do trono. Só que, para ser herdeiro, você tem que viver segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne é servo. Então você tem que tomar a decisão. A decisão é só sua. A decisão é puramente sua. Ou você vive da carne e é escravo, e aí você vai receber migalhas, ou você vive do Espírito e você tem parte na filiação e é herdeiro. Decide. Beleza? Valeu!